Meus irmãos, nós temos aqui Uzias. Olha o que significa o nome dele. O Senhor é a minha força. Aí começa a desandar aqui, irmão. Uzias, ele começa a desandar. Mas quando Uzias se tornou forte. Olha o paralelo, irmão. Uzias se tornou forte. E como é que é o nome dele? O Senhor é a minha... Começa a dar problema aí. Quando tu acha que a força é tua. Entendeu? Então a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Ele diz assim, já não basta eu ter o poder político, já não basta eu ter o poder de domínio, de governo, de administração, eu quero governar, eu quero administrar o espiritual também. E isso aqui, irmão, foi uma mancha no final da vida dele. Acabou com o histórico. Sabe aquela lista que eu li aqui para vocês aqui? Uzias fez tudo que era reto diante do Senhor. Uzias foi um cara top, bacana, tal. Com essa atitude, ele se queimou. Nós temos a testa, e aqui alguns versículos que vão demonstrar que a testa, esse sinal na testa, ou, preste atenção, ou ele é santidade ao Senhor, ou ele é o contrário, o oposto. Ou seja, o bem e o mal. Deus tem uma coroa para a gente e o diabo tem uma coroa. Deus tem uma marca na nossa testa, o diabo também tem uma marca da testa. Graça e paz, queridos, seja muito bem-vindo aqui no canal Mensagens Proféticas para o seu dia. Eu sou Eliseu Lustosa e quero compartilhar com você aqui mais uma ministração de uma série que está topíssima, abençoada. Estamos falando sobre a lepra, sobre murmuração, sobre purificação do leproso. Olha, uma série de coisas. E dessa vez, eu quero compartilhar aqui com você a história de Uzias, o rei leproso. E olha só, meu querido e minha querida, se você quer encontrar os demais vídeos dessa série, aqui abaixo nas descrições, o segundo link nas descrições, onde você vai encontrar aí, ó, playlist dessa série, vai ter entre parênteses, telunar e lepra. Aí tem um link do YouTube grandão. É só você clicar. E agora, olha a novidade. Já comecei a postar as orações, tá? As orações. Quando você clicar aí também você vai encontrar as orações, porque nós estamos fazendo então um devocional de 21 dias de orações para repreender toda a lepra, seja ela financeira, amorosa, espiritual, familiar, o que for. É forte, viu? Pensa nas orações fortes que nós temos gravado no monte, 5 horas da manhã. Quero convidar você também para se inscrever no canal, caso você não é inscrito, ativar o sininho das notificações para você acompanhar todos os vídeos aqui, todos os estudos, as pregações, tudo. Você vai acompanhar tudo. Me segue no Instagram, @pastor Eliseu Lustosa. E outra coisa, vou deixar aqui você com a ediçãozinha sobre um livro que eu tenho, 7 Olhos de Deus. Pensa num livro também muito profundo, para falar sobre os dons espirituais, dons proféticos. Você vai ver aqui na edição um pedacinho aqui de um dos temas, de vários que tem. E aí, o link para você comprar esse livro está aqui nas descrições. É o primeiro link do Mercado Livre, tá bom? E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e muito edificado também com esse livro. Então é isso. Fica com a edição sobre o livro e logo após, na sequência, você vai encontrar o estudo bíblico. Forte! Ardemar é a palavra hebraica para profundo sono e é uma das habilidades espirituais proféticas que eu relato nesse livro chamado Os 7 Olhos de Deus. Você acredita que Deus fala através de sonhos? Ou você já teve sonhos que pareceu bem reais? Preste atenção na leitura, onde nós encontramos essa expressão hebraica Tardemar. Gênesis capítulo 15. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Deus traz uma experiência de Tardemar, e essa expressão, além de profundo sono, também significa letargia ou transe. E nesse transe profético, nesse estado de... Não sei se eu estou dormindo ou se não estou. Um estado letárgico,
De repente, surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento, fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão: os teus descendentes eu dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Gênesis 15, 17 e 18. E aqui, nesse livro, eu abordo muitas experiências, onde eu falo sobre sonhos, que essa é uma habilidade também, uma forma de Deus falar contigo. Adquire esse livro clicando aqui abaixo no link do Mercado Livre, ou você pode pesquisar também no Mercado Livre. Lá no Mercado Livre coloca assim: 7 Olhos de Deus, Eliseu Lustosa. Você acha com mais facilidade, tá? Nós estamos em uma série de ministrações e hoje é a sexta. Quantos? Vocês devem estar de saco cheio já, né? Tanto que eu estou pegando no pé de vocês. Sexta ministração sobre um monte de coisas, né? Fazer um resumão rápido, vamos ver se de cabeça eu lembro. Na primeira ministração, irmãos, nós falamos sobre teluná, conceito hebraico de murmuração. Falamos que teluná, murmuração, é algo tão maligno que pode até mesmo cancelar as promessas e as profecias da nossa vida. E aí, falamos de muitos exemplos de teluná. Falamos que o próprio Deus disse para o povo no deserto assim, ó: da mesma forma que vocês estão pedindo nas murmurações de vocês, eu vou fazer isso com vocês. O cadáver de vocês vai ficar aqui no deserto. Vocês vão morrer aqui, de tanta murmuração. Na segunda ministração, nós falamos a consequência da murmuração. E aí entramos no conceito hebraico de Lashon Hará. Diga comigo, Lashon Hará. Lashon Hará é a palavra maldita. E aí, nesse conceito de Lashon Hará, há várias Lashon Harás. Mentira, engano, blasfêmia, um monte de coisa. E aí, falamos sobre Motzi Shenha. O que é isso? O caluniador, o leproso, aquele que anda para levar informação mal, ruim, negativa para a vida dos outros. E falamos das raízes do Metzorá, da lepra. E essa raiz da lepra, irmãos, está ligado a vários conceitos: orgulho, altivez e um monte de outros pecados. E nessa segunda ministração, então, nós falamos sobre alguns leprosos da Bíblia famosos, como falamos sobre Miriam, a profetisa que ficou leprosa. Falamos sobre Amã, o herói de guerra, que estava leproso. E aí no finalzinho falamos sobre a lepra de Naamã, que foi para Geazi. Na terceira ministração, irmão, nós começamos então a falar sobre o ritual de purificação do leproso, aonde eu expliquei sobre os animais que deveriam ser levados para o sacerdote para limpar o leproso. Falamos sobre a rolinha, falamos sobre a pomba e também falamos sobre os 3 cordeiros. A rolinha, a pomba, principalmente são os animais que representam a pessoa que fica só murmurando, reclamando, porque a ideia judaica é como um pombo, como uma rolinha que fica gruando toda hora, a todo momento, conversando, é o leproso, é o caluniador. Ele fica como um pássaro. Então, por isso que deveria levar os 2 pássaros para o sacrifício. E aí, na quarta ministração, ainda falamos sobre o ritual da purificação. Porque daí nós temos a segunda parte do ritual de purificação. O leproso passava por essa primeira fase, depois ele ficava 7 dias. No 8º dia ele voltava. Aí no 8º dia ele tinha que trazer azeite, ele tinha que trazer efa de farinha, ele deveria trazer 3 cordeiros, 2 machos e uma fêmea. E esses cordeiros, o macho representa força, vigor, né? E a fêmea principalmente. A ideia da cordeira fêmea é a fêmea que traz a luz, a fêmea que traz a existência à vida. Então, era para matar o pecado que foi trago à luz. No 4º vídeo, irmão, na 4ª ministração, nós
na quarta não, na quinta, né? Na quinta ministração, que foi semana passada, falamos sobre o ritual da purificação da casa do leproso. Falamos sobre família, falamos sobre uma família leprosa, falamos sobre quebrar a parede aonde estava a lepra, o mofo, e os prejuízos que isso traz para uma pessoa. E falamos também do ritual de purificação do leproso e da casa do leproso, que é semelhante às duas coisas. E aí, hoje, nessa sexta ministração, e na quinta-feira a gente finaliza com a última ministração, nessa sexta ministração, como eu já exauri praticamente quase todo o conteúdo sobre esse entendimento, hoje nós vamos falar sobre o rei leproso. E aí, quinta-feira, a gente finaliza falando sobre a lepra de Jó. Pronto. Acho que já deu, né? 7 ministrações. Vocês não aguentam mais ouvir isso, né? Mas tá bom. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas. 2 Crônicas 26. Por favor. E todas essas ministrações, irmãos, que eu citei aqui, eu estou postando no nosso canal de pregação. É um canal novo que a gente abriu aí, para que as pessoas daqui da igreja também, quem não assistiu, assistir, e o pessoal da internet também. A vantagem de vocês aqui pessoalmente é que vocês estão antecipados, né? Quando eu for postar essas ministrações, já passou um tempinho, porque está demorando bastante para a gente editar e ficar bacana, tá? A edição demora um pouco. 2 Crônicas, capítulo 26, por favor. Vamos ler aqui eu quero ler só os primeiros versículos, para a gente ouvir um pouco da história do rei Uzias, o rei leproso. A gente vai perceber, irmãos, que o rei Uzias, ele começou bem, e bem demais, viu? Ele só terminou ruim o governo dele. Porque eu acho, assim, é o que a gente vai ver aqui, que o poder subiu na cabeça dele, entendeu? E literalmente é o que nós vamos falar muito, é sobre isso. O poder subir a cabeça, né? Os primeiros versículos de 2 Crônicas 26, eu vou ler do versículo primeiro só para você pegar o entendimento aí, tá? Diz assim, ó, essa é a tradução minha aqui, é da King James atualizada, talvez mude um pouquinho aí na sua. Todos os cidadãos de Judá escolheram Uzias, que na época tinha 16 anos de idade, e constituiu rei em lugar do seu pai Amazias. Inclusive Amazias, irmãos, era um soldado de guerra de Davi, ó, dos bons, dos tops. A gente tem a campanha do Vale do Sal. Amazias foi um dos caras que arrebentou muita gente no Vale do Sal. Matou foi muito os soldados inimigos. Então, o pai de Uzias era um guerreiro de batalha. E aí você vai ver por que então, quando Uzias nasce, o pai coloca esse nome nele. Porque tem a ver com esse espírito bélico que ele tem, né? De guerreiro. Versículo 2. Uzias, tá? Ele conquistou e reconstruiu a cidade de Eliate para Judá. Depois que Amazia repousou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e governou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe, cidadã de Jerusalém, se chamava Jecolias. Ele praticou, preste atenção nisso aqui no versículo 4, ele praticou tudo quanto era correto e agradável ao Senhor, do mesmo modo que o seu pai Amazias fizera. Até aqui está boa a história dele, né?
Finalzinho que desanda. Versículo 5. Uzias buscou a Deus durante toda a sua vida, e a vida também do seu mestre Zacarias, que instruiu ele no temor do Senhor, enquanto procurou agradar ao Senhor, Deus o fazia prosperar. Amém? Até aqui. Eu li esses primeiros versículos para você perceber que Uzias foi um cara top, muito bom, um dos melhores reis de Israel, apesar dele começar a governar muito novo, mas o problema dele foi o finalzinho da vida dele. O problema é que esse negócio subiu para a cabeça dele no final, e assim a gente espera que isso aconteça com o jovem, não com a pessoa já de idade. E ele não aproveitou dessa maturidade e cometeu alguns vacilos. Antes da gente entrar de fato, Lucas, coloca a primeira imagem para a gente aí. Vamos ver aqui um pouco sobre ele, sobre Uzias. Meus irmãos, nós temos aqui Uzias. Olha o que significa o nome dele. O Senhor é a minha força. Lembra que eu disse para vocês sobre o pai dele, o Amazias? Amazias era soldado de guerra, irmãos. Cara do combate, do campo de batalha. Então, o Senhor é a minha força. Porque, lógico, ele, por ser um cara de guerra, ele coloca o nome do filho dele baseado naquilo que ele vive, que é guerra, que é batalha, que é ser forte para ganhar, ser forte para lutar. Então nós temos aqui Uzias. Aí a gente faz aqui uma exegese bem simplesinha, e vamos ver que o nome Uzias, está aqui hebraico 3 letrinhas, Uzi, força, poder, vigor, sufixo possessivo, ou seja, minha força, tá? A letrinha iode, tá vendo que é? O iode aqui, ó, letrinha iode, que é uma forma abreviada do nome de Deus. Então nós temos Uzia, inclusive Iá, né? Iá é uma abreviação do nome de Deus. O Senhor é a minha força. Percebe que ele é um cara que começou novo, foi bem, ele tem essa característica de ser um cara forte, e é isso que ele vai desenvolver ao longo da vida dele, essa força para governar, para conquistar e para viver o melhor de Deus. Põe a outra imagem, Lucas, a segunda. Aí começa a desandar aqui, irmão. Uzias, ele começa a desandar, e aí eu vou ler o texto para vocês aqui, enquanto você fica olhando a imagem. Nesse mesmo capítulo 26, o versículo 16, irmãos, de 2 Crônicas, diz assim, ó, 2 Crônicas 26, 16, mas quando Uzias se tornou forte, olha o paralelo, irmão, Uzias se tornou forte, e como é que é o nome dele? O Senhor é a minha, começa a dar problema aí, quando tu acha que a força é tua, entendeu? Quando, olha o versículo que eu estou lendo, 16 aqui, de 2 Crônicas 26. Mas, quando Uzias se tornou forte, o ego, o eu, começa aí. Aí o texto diz assim, ó, e o seu coração se exaltou para a ruína. O seu coração fez o que, irmãos? Se exaltou. Olha aí, ó. O seu coração se tornou elevado. Grande, tá? Aqui, eu coloquei tudo para você. Aí você pega essa palavra exaltor, temos aqui a referência da concordância Strongs, a palavra gabá, ou se a gente usar essa expressão, vai a gabá, se tornou orgulhoso, se tornou exaltado. Olha as traduções, o que significa? Ser alto, exaltado, altivo, orgulhoso, arrogante ou elevar-se
em grande altura. Eu coloquei até entre parênteses porque tem a ver com isso. Voar. Se tornou tão forte, tão poderoso, tão grande, tão exaltado, que isso subiu para a cabeça de Uzias. Meu irmão, eu li para vocês aqui no começo, ele começou bem, nós lemos aqui, e Uzias fez tudo que era reto, tudo que era agradável ao Senhor, conforme o seu pai tinha feito. E por que Uzias, no final da sua caminhada, ele deu vacilo? Olha ali a cena ali da foto. O que ele foi fazer, irmão? Ele foi fazer o que não era para ele fazer. Aqui é o que a gente chama dele ter misturado as unções. Ele era rei. Só que ele se achou tão poderoso, tão forte. Sabe, eu fiz tanta coisa para Deus, tanta obra linda, tanta obra maravilhosa. Eu fiz tantas coisas excelentes para Deus, porque eu acho que Deus não vai me punir por tanta coisa boa. Aí ele vai lá e resolve queimar incenso no altar. E detalhe, no lugar santo. Ele nem podia entrar lá. Ele entra no lugar santo e vai queimar incenso. E eu leio para vocês aqui no versículo 19 de 2 Crônicas 26. Então a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Põe a próxima imagem aí, Lucas. Aí quando ele estava queimando o incenso lá, olha o que aconteceu com ele. Ele se achou tão forte, tão poderoso, tão elevado. Ele diz assim, já não basta eu ter o poder político, já não basta eu ter o poder de domínio, de governo, de administração. Eu quero governar, eu quero administrar o espiritual também. E lembrando, irmãos, que um rei, ele era ungido também, tá bom? Um rei naquela época, ele era ungido para o Senhor para ser rei. Mas uma coisa é você ser ungido para ser rei e querer ser sacerdote ao mesmo tempo. Deus não aceita isso. Na verdade, Uzias, ele quer fazer uma concentração de poder. Não tem essa briga hoje que a gente vive na internet, nas redes sociais, igreja com política. Olha aqui, o resultado de Uzias. Ele misturou essas coisas. E olha o que acontece com ele. Leproso. Porque ele mistura essas duas unções. É dois cargos que Deus quer que tenha, mas não a pessoa fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. E ele tentou, no ego dele, no egoísmo, foi lá queimar incenso. Como a gente diz no ditado popular nosso, pagar de sacerdote. Na hora, no altar do incenso, ele ficou leproso. E isso aqui, irmão, foi uma mancha no final da vida dele. Acabou com o histórico. Sabe aquela lista que eu li aqui para vocês aqui? Uzias fez tudo que era reto diante do Senhor. Uzias foi um cara top, bacana, tal. Com essa atitude, ele se queimou. Porque, irmão, preste bem atenção, uma coisa é você desafiar inimigos e esperar que Deus vai te dar vitória. Uma coisa é você lutar contra as trevas e se achar forte, né? Uma sensação assim de orgulho. Outra coisa é você se achar tão orgulhoso, tão forte e querer ir contra Deus. Isso aqui é ir contra Deus, irmão. Isso aqui não é desafiar o diabo e falar, vem diabo que eu estou com Deus. Não, isso aqui é, eu vou contra Deus e Deus tem que me aceitar de qualquer jeito. Eu sou o cara. Eu sou o rei Uzias, gente. Eu reconstruí Israel. Eu restaurei a cidade de Judá. Eu fiz tudo que era bom para honrar a memória do meu pai, para honrar a memória de Davi, para honrar a memória de todo mundo. No finalzinho ele dá esse vacilo. E ele fica então leproso. E essa lepra, aí no desenho você percebe que ele está todo leproso. Mas na verdade, irmão, a lepra ela veio exatamente em uma região do corpo dele, na testa dele. Lucas, coloca a próxima a imagem. Essa aqui, deixa eu ver, essa daqui. Você percebe, irmãos, que ele, olha onde ele vai ficar leproso.
na testa dele. Aonde estava a coroa dele? Aonde? Olha o paralelo aqui que eu coloquei para vocês. Olha, temos aqui a tzitzit. Tzitzit é essa coroa que o sacerdote usa na testa, escrito santidade ao Senhor. Entendeu? É uma coroa, é considerado uma coroa. Santidade ao Senhor. Quando o rei, não tendo essa, inclusive, antes de eu contar aqui, inclusive isso daqui era para justamente o sacerdote usar, e o texto diz que ele iria levar as iniquidades. Para o sacerdote fazer os rituais de purificação e não ser contaminado, ele deveria estar usando essa coroa aqui, essa coroa de ouro aqui. E aí, essa coroa de ouro está escrito santidade ao Senhor. E olha o paralelo aqui, ele está usando uma coroa de político. E aqui nós temos uma coroa espiritual. Uma coroa de político e uma coroa de espiritual. Então Uzias, no seu ego, na sua infâmia, no seu desejo compulsivo, não tendo a autorização do Senhor, Deus fere ele com a lepra justamente na testa dele. E aqui eu coloquei, irmãos, alguns versículos, alguns exemplos, algumas coisas que representam esse estado espiritual que Uzias está vivendo, né? Ali nós temos o tzitzit, nós temos ali a lepra na testa, e eu coloquei testa com testa. A testa frequentemente é vista como um local de revelação. O que está na testa é exposto publicamente. E tem um ditado que diz que o nosso rosto é a primeira coisa que as pessoas vão perceber na gente, né? É o cartão postal, é o nosso rosto. Então, era impossível alguém olhar para o rei Uzias e não ver a lepra no rosto dele. E normalmente, irmão, a lepra e esses tipos de enfermidade do Antigo Testamento, ela dava mais era em outras partes do corpo. Mas Deus fez especificamente vir bem na testa dele. Exatamente na testa dele. Para que todo mundo olhasse para ele e visse o que estava acontecendo. Visível da identidade espiritual. Então quem olhava ele sabia o que estava acontecendo. Quando eu olhava para o sacerdote, eu sendo judeu, lógico, tem muito crente que não sabe isso aqui, mas eu sendo judeu, eu olho a testa do sacerdote, vejo a tzitzit, e sei que aquele homem ele tem uma marca de santidade ao Senhor. Sei que aquele homem é um homem santo. Eu olhando para Uzias leproso na testa, eu também já ia perceber o que estava acontecendo com ele. Então, nós temos isso. É o paralelo entre a coroa de ouro e a coroa do rei. Entre eu tentar usurpar e misturar esses poderes e dar errado as coisas. Então, você vai perceber que a marca na testa é algo importante. E em todo esse esboço que eu preparei para hoje, eu vou tentar me deter só nesses significados da testa, porque como nós já estamos a 6 ministrações, quantas? Se eu for repetir tudo que significa lepra, é mais horas e horas, e esse não é o nosso propósito. Nosso propósito é você pegar os vídeos anteriores, as ministrações anteriores e entender, porque isso aqui é só a conexão com aquilo que a gente está falando. Lá em Êxodo 28, fala sobre o sacerdote usar a lâmina de ouro, ou a tzitzit. E esse tzitzit queria dizer o quê? Santidade ao Senhor, ou santo do Senhor. É o que estava gravado na testa do sacerdote. Para quando ele apresentasse diante de Deus, Deus vê a testa dele. Então, uma das coisas que Deus, quando nós colocamos na presença dele, ele olha para a gente assim. Ele sabe quem é dele e sabe quem não é dele. Tá? Ele sabe. Preste atenção. E é lógico que hoje, irmão, antes de continuar, é lógico que hoje, Apocalipse capítulo 1, eu disse o quê? Apocalipse capítulo 1, se eu não me falha a memória, é o versículo 3, que fala que todos nós hoje
somos sacerdotes espirituais. Então, no seu espírito, no seu corpo espiritual, carregamos também a tzitzit. Essa indumentária toda aqui, que dá uma outra pregação também, nós temos ela espiritualmente. Todos nós carregamos ela, tá? E uma outra hora a gente fala sobre isso. Lucas, coloca a próxima imagem que a gente criou. Aí, irmãos, nós temos a testa, e aqui alguns versículos que vão demonstrar que a testa, esse sinal na testa, ou, preste atenção, ou ele é santidade ao Senhor, ou ele é o contrário, o oposto. Ou ele é santidade ao Senhor, ou ele é o oposto. E já já a gente vai falar de mais entendimentos espirituais sobre isso. Pois bem, nós temos aqui é só, essas partezinhas aqui é só o resumo, tá bom? Dos versículos. Temos aqui obstinação, arrogância e desobediência. Esse daqui de Jeremias 3:3 é interessante, porque lá ele diz assim: mas tu tens a fronte, ou a testa, de uma prostituta. Qual que é o sinal? Qual que é o entendimento? Eu tenho uma testa de uma prostituta. Eu não tenho mais vergonha na cara. Esse é o entendimento judaico. Eu não tenho mais arrependimento, eu não tenho mais remorso, eu não tenho mais pudor, eu não tenho mais moral, não tenho nada, né? Então, é esse o entendimento do versículo, tá? E não queres ter vergonha. Então está falando da testa. E aqui também nós temos Isaías 48, versículo 4. Sabia que eras obstinado, e a tua cerviz, que é o pescoço, tá? Tua cerviz é um nervo de ferro. O que tem a ver a cerviz, o pescoço? Inclusive, nós vamos falar disso na ministração sobre Jó, que o pescoço do Leviatã, que é o espírito do orgulho, é onde reside a força dele. Então está ali dizendo o versículo, que o nervo do pescoço é como um ferro. Porque o orgulhoso, ele não consegue fazer isso, irmão, ó. Se dobrar, adorar. Ele não consegue fazer isso, ó, que é reconhecer, baixar a cabeça e falar: não, você está certo. Então, o nervo do seu pescoço é como um ferro. E lá, a tua testa é como um bronze. São sinais e símbolos e linguagens figuradas de resistência, de obstinação, de pecados, de iniquidades, que é representado pela nossa testa, pelo nosso rosto. Está aí todos os significados. Põe a próxima, Lucas, para a gente já ir direto. E aqui nós temos o rei olhando para um espelho. Aqui ele está leproso. E aqui você percebe uma caveira. Por que eu coloquei essa caveira aqui? Porque além de representar o espírito dele que está morto, o próximo entendimento que a gente vai entender sobre a lepra dele é porque crânio tem a ver com Kéter. E Kéter tem a ver com cabeça. E aí eu coloquei aqui para vocês as interpretações de crânio sendo a coroa. No dia aquele, o Senhor, como a coroa de glória, eu até coloquei aqui, Kéter Kavod, para os, tá? Ali é porque tá, quando a gente copia lá e cola, fica tudo errado lá. E para corrigir, irmão, isso aqui eu demoro horas e horas para fazer essas montagenzinhas, tá? Mais do que eu demoro fazer o esboço. E às vezes passa despercebido, eu não corrijo. Remanescente do povo. Ao invés do Uzias honrar essa coroa de glória, de bênção, de vitória. E quando a gente fala de coroa, irmãos, eu tenho uma ministração antiga, ó, de muitos anos atrás, que eu falo sobre 5 tipos de coroa. E lá eu falo sobre uma das coroas, que é conquista, é vitória, que Davi conquistou de um rei.
uma coroa que tinha não sei quantos quilos de ouro, que para ele levantar foi pesado. Qual que é a ideia de coroa? Inclusive lá em Apocalipse diz: guarde o que tu tem para que não te rouba a tua coroa. Coroa era usado por um rei. Todas as vezes que um rei ia para uma batalha, ia para uma guerra, o que os inimigos queriam? Irmão, além dos bens, do patrimônio, da riqueza, o alvo principal não era isso primeiro. O alvo principal era a coroa do rei. Porque a coroa do rei era o símbolo máximo do governo. Se eu tomar a coroa, eu tomo o rei. Você percebe que existe dentro da história do Oriente Médio, eu vou citar isso como um ritual, tá, irmão? Porque isso é ritualístico. Isso é muito mais do que um crime bárbaro, é ritualístico. Aonde foi que começou, aonde que nasceu a decapitação de pessoas em crimes de guerra? Foi daquela época da Bíblia, irmão. Porque decapitar a cabeça de alguém é algo ritualístico. É eu dizer que eu decapitei, eu tirei a cabeça dele, eu fiz ele perder a cabeça. E se eu tenho agora a cabeça dele, eu tomo a coroa, eu governo a coroa. Então, o decapitar é um símbolo mais perverso e ritualístico de que eu estou declarando no mundo espiritual: eu tomei a tua coroa, porque a coroa tem a ver com a cabeça e tem a ver com o crânio. Por que o judeu acredita, né? Por que o judeu acredita que o crânio da pessoa é o kéter, é a coroa? Porque você percebe a coroa, irmãos? Para que serve a coroa, além de enfeite? Ela tem um significado espiritual: proteção. Vocês viram que quando se coloca uma coroa, no outro negócio eu vou colocar para vocês. Está vendo aqui a coroa no esqueleto? Pois bem, o crânio é uma forma de coroa também. Porque dentro do entendimento judaico e espiritual, o crânio, que é um dos ossos mais duros do corpo humano, ele está guardando as coisas mais preciosas que tem dentro de nós. Que sem elas você não vive. E quais são? Diga comigo: conhecimento, sabedoria e inteligência. Então o crânio é duro, a cabeça é dura para guardar essas coisas mais preciosas que tem. A coroa é uma representação do crânio, que é para proteger isso também. Por isso que crânio é coroa e coroa é crânio no entendimento espiritual judaico. Põe a próxima imagem aí, Lucas, para a gente ver. E aí, eu coloquei aqui, irmãos, até marquei lá, Vocês lembram do quê? De 2 tipos de marca. Eu até botei o homem de terno lá, que representa o anticristo, né? Com 666, e a lepra também junto. E nós temos aqui a marca, aonde nós vamos ser reconhecidos por Deus, o Tzitzit lá brilhando. E no mundo espiritual o diabo sabe também. Esse aqui tem a mente de Deus, e esse aqui tem a mente do diabo. Esse aqui carrega a coroa de glória, a coroa de Deus, e esse aqui carrega a coroa das trevas, irmão. Esse aqui tem os pensamentos de Deus, baseados na palavra de Deus, e aquele lá não. E está vendo que eles dois estão segurando, ou seja, a pergunta que eu te faço é: quem é que domina a sua cabeça, a sua mente? Que tipo de coroa que está sobre você? Que tipo de domínio? Lembrando que a palavra kéter está dentro desse significado que o Júlio acabou de falar, porque a palavra kéter também significa cercar. Por isso que a coroa deveria cercar toda a cabeça, que é para guardar o que está lá. Quando nós estamos com a coroa da santidade ao Senhor, porque aqui está escrito santidade ao Senhor. Quando a santidade é essa coroa que está envolvendo a nossa cabeça, tudo, planos, projetos, metas, pensamentos, emoções, sentimentos, elas vão estar protegidas por essa santidade ao Senhor. O que eu quero dizer para vocês? Tudo que o diabo quer, irmãos,
Tudo que o diabo quer é tomar a tua coroa. E o que é a tua coroa? A tua cabeça, os teus pensamentos, a tua imaginação. O diabo, então, ele quer tomar isso de você. Dentro de um sentido espiritual, lógico, não literal. Quantos decapitados, viu? Quantos decapitados estão assim, ó, e o diabo está segurando a cabeça dele? Muitos. Porque ele está falando, essa cabeça aqui é minha, essa mente é minha. Porque eu tomei na guerra, eu tomei na batalha. Ou seja, o bem e o mal. Deus tem uma coroa para a gente e o diabo tem uma coroa. Deus tem uma marca na nossa testa, o diabo também tem uma marca da testa. E não dá nem tempo da gente entrar aqui para falar de escatologia bíblica, para falar. Mas olha aqui, ó, alguns versículos para a gente falar só por cima, tá? Ezequiel fala sobre aqueles que gemem por causa do pecado e recebem um sinal na testa, porque eles estão protegidos do juízo de Deus. Em Apocalipse, que é os mais famosos, né? Os servos de Deus são selados na testa com o nome de Deus lá. E aqui também Apocalipse fala dos seguidores da besta serem marcados na testa e na mão. Então, olha o paralelo. Quando Deus lança a lepra no Uzias, o que ele quer dizer? Como o seu pecado subiu na tua cabeça, eu vou demonstrar para todo mundo que esse pecado que subiu na tua cabeça é a mesma coisa de você ter perdido a sua cabeça. É a mesma coisa do diabo ter decapitado ele. E no finalzinho da história dele, ele fica então leproso. E aí, o texto vai dizer, a história vai dizer, tá? Coloca a logo aí, Lucas. O texto vai dizer, a história vai dizer, e tudo vai falar sobre ele viver agora excluído. E olha, porque ele era rei, tá? O texto vai dizer que ele ficou no palácio e ninguém visitava ele, ninguém entrava, porque ele ficou em quarentena. Mas ficou dentro do palácio. E os outros que iam lá para o arraial, né? E os outros que iam ficar fora da cidade. Ele, por ser rei ainda, ele ainda ficou dentro do palácio lá. Mas ninguém acessava ele. Por causa do orgulho, da altivez dele ter misturado essas unções, ter feito sacrifício que não era para ele fazer. No ano passado, nessa guerra de política aí, eu não sei se passado, agora também nem me lembro mais também, mas teve uma briga aí, e eu nunca esqueço disso, teve uma briga aí com o pastor Silas Malafaia e o Pablo Marçal. Acho que todo mundo viu isso. E o Silas Malafaia falou uma coisa sobre o Pablo Marçal que retrata isso aqui que a gente estudou agora. Que o Pablo Marçal, por ser político, por ser empresário, mexer com outra coisa, ele também estava fazendo uma espécie de igreja paralela, tá? Porque os QG dele de treinamento, porque eu tendo um QG de treinamento e não falando que é igreja, mas mexendo com coisas espirituais, falando de coisas espirituais, inclusive celebrando ceia, tá na cara que é igreja, né, irmão? Mas na hora do dar errado, não, isso aqui não é igreja. Não, mas na hora de eu pregar, passar para você, não, estou passando fundamentos espirituais. Ou seja, é uma expertise aí, né? E aí o Silas Malafaia falando para ele sobre isso, sobre misturar as unções. Que se Deus chamou ele para a política, ele não deveria estar ministrando culto, dando santa ceia, instruindo pessoas na palavra, para que as pessoas viessem fazer negócios, inclusive para ele, né? Para trazer para ele. Essa é a mesma fotografia do rei Ezequias, que era político,
que era rei, foi ungido para isso, fez um excelente trabalho, só que, porém, foi misturar as unções. Irmãos, ser pastor, ser sacerdote, não é fácil não. Se como o rei Uzias já tinha guerras, batalhas espirituais, ainda mais ele tentando misturar essas unções. Quanto de retaliação que trouxe? Acabou, irmão, a vida dele. Uzias foi isolado. E todo leproso, ele vai ser isolado. E sabe o que acontece com ele, irmão? Vou ler aqui um resuminho para você, básico, do que aconteceu com ele. Que no final da vida dele, ele foi, além de ser isolado, além dele estar nesse estado de vergonha, ele ainda foi sepultado. Quando ele morreu, ele não teve nem a honra de ser sepultado com seus pais ou com seus antepassados, porque ele era um leproso. Resumão de tudo que a gente viu agora. Uzias começou com um reinado próspero e no começo muito piedoso. Começou bem reinando em Judá, reinou por 52 anos, segundo o relato de 2 Crônicas 26:3, sendo descrito como alguém que fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. Deus o ajudou e ele teve sucesso militar, sucesso econômico, sucesso tecnológico e se tornou um homem muito poderoso. Ok? Porém, no versículo 16 de 2 Crônicas 26, o texto vai dizer: mas quando ele se tornou forte, exaltou-se em seu coração até se corromper. Tradução que a gente viu, se exaltou para a ruína, né? O pecado de Uzias foi tentar oferecer incenso no templo, algo restrito exclusivamente para os sacerdotes e os descendentes de Arão. Ele entrou no santuário com um incenso na mão, desrespeitando a Torá e desrespeitando a autoridade espiritual imposta ali. Isso ocorreu no Santo do Santo. Ele foi confrontado por Azarias, o sumo sacerdote, e os outros 80 sacerdotes, segundo o relato de 2 Crônicas 26, 17 e 18. O castigo dele veio imediato. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzias e ele ficou leproso na testa. 2 Crônicas 26, 19 ao 20. Enquanto segurava um incensário, Deus o feriu com a lepra na testa, o que simbolicamente representa o orgulho que estava na mente dele. Pois a testa é um lugar onde nós temos a consciência, onde nós tomamos as decisões e lideramos toda a nossa vida. E a ligação que tem aí com o tici-tici e a lepra na testa, que eu já expliquei para vocês aí. Fim da vida é isolamento e vergonha. Uzias foi expulso do templo imediatamente, viveu isolado até o dia da sua morte, proibido de entrar no templo do Senhor. Leproso, né, irmãos? 2 Crônicas 26, 21. Seu filho Jotão governava no seu lugar como um concorrente. Quando viu que o pai deu vacilo, então ele já pensa, né? Vou lá eu no lugar. Quando morreu, foi enterrado em um campo separado, por estar impuro, não com os outros reis de Israel ou de Judá. 2 Crônicas 26, versículo 3. Irmãos, a lepra na testa é um sinal visível da manifestação da iniquidade de Uzias, da desobediência, da rebelião que já estava dentro do coração dele. Um outro exemplo que nós temos de testa
testa dura. Falamos testa de bronze, testa da prostituta. E em Ezequiel 3, nos versículos 8 e 9, Deus vai falar sobre as pessoas, o povo geral de Israel naquele momento, como eles tendo uma testa de diamante. Se uma testa de bronze já é dura, imagina um diamante, irmão. Diamante tem muita dureza? Tem ou não tem? Imagina isso, né? E aqui a testa de diamante representa a disposição mental e espiritual para ser teimoso. O povo tinha uma teimosia espiritual além de uma testa de bronze. Era muito mais dura, muito mais difícil de ser quebrada. Inclusive, quando Ezequiel ele está profetizando, ele está vivendo a vida dele, vocês sabem, eles estão no cativeiro da Babilônia. Irmãos, infelizmente, rebelião, ou felizmente, né? Porque alguns nesse processo encontram de volta o caminho para techuvá ou para o arrependimento. Mas, se a gente pegar uma alegoria, e eu vou finalizar com isso, hoje eu resumi bastante, não fiquei lendo, anotei um monte de coisa aqui. Deixa eu te falar, há uma passagem bíblica no Novo Testamento sobre as pessoas do coração duro, pessoas do coração de pedra. Já preguei algumas vezes sobre isso. Jesus, ele multiplica os pães, multiplica os peixes, faz aquele milagre que o povo fica todo mundo impressionado, todo mundo abismado, de boca aberta. Jesus então acabou de multiplicar os pães e os peixes, ele tem que ir para o outro lado. Os discípulos ficam apressando ele, bora Jesus, vamos para o outro lado. Jesus falou, vai vocês na frente, depois eu vou. E eles foram, irmãos. Entraram no barco, e a Bíblia diz que eles remaram a noite toda. Remaram o quê? A noite toda. Por quê? Porque um vento soprava contra eles. Jesus, ele termina de despedir as pessoas ali, conversa com um, com o outro, e eles estão lá no meio do mar. Jesus chega na beira da praia e vê eles de longe. Em vez de Jesus já ir, não, ele sobe, o texto diz que Jesus vai subir a montanha para orar, e depois ele desce. E aí quando Jesus chega é à tarde, mas quando Jesus desce da montanha, o texto deixa bem claro o horário, madrugada. Era o quê? Madrugada. Irmão, fazia horas e horas, e essa passagem todo mundo conhece. Na madrugada então, depois que passou horas e horas, o texto vai dizer que eles não tinham chegado nem na metade do rio, nem na metade. E Jesus então, vem andando sobre as águas. Quando eles enxergaram Jesus de longe, se espantaram. Ou seja, Jesus, que demorou um tempão, e eles 12 homens remando, não conseguiu nem chegar na metade do rio. Jesus vem andando e alcança eles. Faz toda aquela cena, conversa com Pedro e tal, entrou no barco. A Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco, irmãos, na hora o vento que estava soprando contrário, que não deixava eles avançar, cessou. Aí eles ficaram mais impactados ainda. Eles ficaram mais surpresos ainda. Sabe o que o finalzinho dessa história, no finalzinho da narrativa diz? Que eles ainda estavam com os corações duros, ou com os corações petrificados. Acabaram de vir da multiplicação dos pães e dos peixes, em vez de eles estarem aquebrantados. Nossa, nós estamos andando com o Messias, nós estamos andando com, meu Deus do céu. Não, eles estavam duros ainda. Milagres, prodígios e maravilhas. Para algumas pessoas é uma ferramenta de arrependimento, de aquebrantamento, de dizer assim, glória a Deus, obrigado Deus, agora é que eu vou. Infelizmente, para algumas pessoas, bênção e milagre é a mesma coisa que nada. Tu acredita que tem pessoas assim, irmão? É capaz de tu dar
Ele está lá passando necessidade, tu dá uma ajuda para a pessoa não agradece, a pessoa vai esbanjar do jeito que quiser, e se tu perguntar, mas o que tu fez com o dinheiro que eu te dei? Ah, eu não mandei você me dar? Tem pessoas assim ou não tem, irmãos? Coração duro, coração de pedra. E o único tratamento para esses tipos de pessoas, ou para esse tipo de coração, é deixar ele remar contra a maré, até, o texto diz que eles já estavam exaustos, até eles se esgotar, até eles não terem mais força. Porque eu fazendo milagres, prodígios e maravilha, fazendo o bem para você, você não se aquebranta, você não muda. Então deixa as coisas apertar. Há um processo pedagógico no sofrimento. Há um processo de Deus nos ensinar através das situações difíceis. E se você não entender isso, irmão, você vai ficar nadando contra a maré. Se você não entender isso, você pode se tornar um leproso que vai perder a cabeça, como Uzias perdeu. Mas eu creio que, se você está aqui hoje me ouvindo, é porque Deus quer que você não tenha esse coração, e nem essa mente dura, e nem essa testa de bronze, essa testa de diamante, essa testa de prostituta que não se envergonha, não se arrepende, não se quebranta mais. Não. Deus, Ele está chamando a gente nessa série de ministrações para gerar o arrependimento dentro de nós, para que a lepra saia completamente das nossas vidas. E eu já fiz tantas aplicações financeiras, amorosas, familiares, nessas 6 ministrações, que hoje eu resolvi enxugar essa mensagem, para a gente ficar só com o reto, o direto. Se coloque de pé para a gente orar. Nunca esqueça, irmão. Uzias, Deus é a minha força. Nunca esqueça disso. Deus é a sua força. Não é você que tem a sua força. Não é a sua capacidade apenas. Eu já entendi isso há muito tempo, irmão. Eu tenho muitas pessoas lá no meu WhatsApp pedindo oração. Muitas. E o que tem lá de gente inteligente, sábia, com curso superior, bem instruída, bem relacionada, e está dizendo, pastor, ora porque nada está dando certo para mim. Porque às vezes na mente do crente, e do crente às vezes pobre, o rico não passa aperto, a pessoa que tem instrução, conhecimento, que se formou, bobeira. Porque o mundo espiritual não escolhe curso, se tem curso ou se não tem. O mundo espiritual, os demônios querem pegar todo mundo, independente do que for. Depressão vem para todo mundo, problema financeiro vem para todo mundo, e assim sucessivamente. Doença vem para todo mundo, irmão. A questão é, quem é a sua força? Seu braço? Seu intelecto? Ou o Senhor é a sua força? Enquanto Uzias estava declarando, o Senhor é minha força, Deus fez ele prosperar, Deus fez ele conquistar, Deus fez ele restaurar, Deus fez tudo na vida dele. Quando ele muda, não, agora é a minha força, é o meu ego, é o meu eu. Tomam a lepra, para ver se você se arrepende, para você ver se você se aquebranta. Quantas lepras, irmãos, nós temos carregado dentro da nossa alma, que precisam ser tratadas. Muito mais do que orar aqui e pedir uma bênção para o Senhor, muito mais do que isso, é você estar preparado para receber essa bênção, é estar capacitado para receber essa bênção. Você tem que se preparar, tem que mudar esse coração, tem que aquebrantar esse coração, e reconhecer, o Senhor é a minha força, e eu não estou com nada, eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas um vaso, eu sou apenas um instrumento que Deus pode fazer. Coloque as mãos sobre o seu coração.
Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu me coloco agora na tua presença. Senhor, eu quero agora apresentar o meu coração para ti e te pedir, Senhor, tudo aquilo que tem subido ao meu coração para trazer altivez, orgulho, soberba, ganância, arrogância, tudo aquilo que me distancia da tua presença, tudo aquilo que quer roubar a minha coroa, a coroa da santidade, dos mandamentos do Senhor na minha vida. Eu quero agora rejeitar, e toda lepra que já possa ter se estabelecido na minha vida, seja ela amorosa, financeira, na saúde, na família ou espiritual, eu quero agora te pedir perdão e renunciar essa lepra. Eu não quero mais viver leproso. Eu não quero mais viver distante das pessoas e de Deus. Eu não quero mais ser essa pessoa isolada. Eu não quero mais viver a ruína, a vergonha e a humilhação que Uzias viveu. Eu quero, Senhor, que o Senhor me cure dessa lepra, em nome de Jesus. Olhe para mim. Existe uma analogia. Se eu sou um rei, possuo uma coroa. Todas as vezes que o mundo me apresenta suas paixões, seus desejos, os seus laços, as suas armadilhas, o diabo, irmãos, ele só trabalha com coisa terrena. Com coisa o quê? Coisa baixa. Deus, ele trabalha com as coisas do alto. Sabedoria veio do alto. Inteligência humana, terrena. A gente lê livro. Sabedoria, alto. Todas as vezes que a gente possui uma coroa e quer receber mais coisas, nós olhamos para o alto porque nós estamos olhando para Deus. Mas todas as vezes que nós caímos na armadilha do diabo e ele joga um prato assim para a gente, como ele trabalha com coisa terrena, você tem que se abaixar. O que o diabo queria de Jesus? Adoração. Se prostra para mim. Faz assim, ó. Se prostra e me adora. Porque esse gesto de eu me prostrar, a minha coroa cai. Todas as vezes que eu me deixo levar, todas as vezes que eu como desse prato, eu perco a minha coroa. Talvez você aqui nessa noite, ou você que está me assistindo na internet, perdeu a sua coroa. Foi tirada essa coroa de você. Você perdeu a cabeça, literalmente, em alguma situação, em algum momento. Jesus, ele quer restaurar isso na sua vida. Jesus, ele quer curar você da lepra e ele quer restaurar essa coroa. Porque a palavra dele diz que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se ele é Rei dos Reis, você também é um pequeno rei, porque você é filho dele.
Você é filho dele. Então ele governa sobre você. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça. Mão direita na cabeça. Diga assim: Senhor, restaura a coroa de glória na minha mente, nos meus pensamentos. Tudo que me faz perder a coroa, perder a cabeça, perder o controle, perder o governo da minha vida. Eu quero hoje declarar que essa marca do diabo, que essa lepra, ela vai embora, porque eu declaro que a minha mente, os meus pensamentos, a coroa, seja agora ministrada, implantada, colocada no meu espírito novamente. E essa coroa, eu estou declarando que é Jesus quem governa na minha mente, nos meus pensamentos. Jesus, arranca agora todos os pensamentos que me faz adorar, curvar para o que é terreno, para o que é mundano. Eu quero hoje me levantar e te pedir, Senhor, faz com que a minha mente, com que os meus pensamentos se tornem pensamentos de excelência, pensamentos que venham exaltar o nome do Senhor. Eu declaro que a lepra saia, vá embora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca a mão no coração de novo. Mais uma coisa, e aí eu vou deixar você orar, e eu vou orar também por você. Na maioria das religiões, na maioria delas, mas vamos aqui para uma que quase todos nós estamos habituados, a não ser o que eu falei para você, dentro do judaísmo, dentro do cristianismo. Na maioria das religiões, seja o hinduísmo, seja o budismo, seja outro. Mas vamos pegar aqui uma que está bem dentro do Brasil. Ou algumas, né? Vamos falar do espiritismo baixo, para não citar os nomes e dar problema aqui. Porque eu não pode mais citar os nomes, né? Que é intolerância religiosa agora. Pois bem, você já entendeu. Nessas religiões, há entidades e há espíritos que, quando eles vão fazer um pacto com você, quando você chega diante de um médium, de uma pessoa espiritual, né? Eles vão olhar para você e vai dizer assim: deixa eu ver qual é o guia de sua cabeça. Qual que é o guia que reina na tua cabeça? Tu acha que isso é o quê, irmão? Eu falei de algo de Bíblia, e Bíblia tem quantos anos de história? Vamos arredondar pelo menos para 6.000, que está 5.000 e tantos anos, os judeus estão contando. Então estou falando de algo que tem pelo menos, arredondando 6.000 anos. Por que essa entidade fala: não, eu vou sentar na tua coroa, ou sentar na tua cabeça, eu vou estar na sua mente? É literalmente você dar a sua cabeça para ele, é dar o controle para ele, é dar essa kéter para ele governar, para ele sentar, para ele, e assim sucessivamente. E a partir de então você não tem mais domínio da tua vida, a sua vida não é mais controlada por você, a não ser por essas entidades. Diga assim: Jesus, de coração, eu arranco agora todo ídolo, mesmo que eu diretamente não pratiquei nenhum tipo de ritual que envolve essas entidades, mas tudo que foi praticado pela minha família, pelos antepassados, que ofereceram as suas cabeças para serem
um aeroporto, uma plataforma ou uma morada para demônios habitarem. Eu quero agora remover de sobre a minha cabeça, de sobre essa coroa, todo espírito, toda entidade que diz que é dona, que tem posse da coroa espiritual que está em mim. Em nome de Jesus, nós iremos remover. Estenda a sua mão, preste atenção. Eu, a Cleise e o Marcelo, nós vamos passar ungindo a tua mão. Quando a gente ungir, tu coloca a mão e a gente vai colocar a mão sobre a sua mão também que está na sua cabeça. E vamos fazer uma oração rápida, retirando qualquer influência que se assentou na tua cabeça. Se você sentir ânsia de vômito, mal-estar, tontura, uma sensação, qualquer coisa tu senta, mas não se preocupa com isso não. Porque nós vamos remover isso. E se você tem sido bombardeado nos seus pensamentos, nos teus sonhos, se você tem percebido algo errado na tua vida, esse é o momento de você ser livre. Enquanto a gente vai orando por vocês, os meninos vão estar adorando aqui. Tá bom? Estenda a sua mão para receber a unção. A Miriam, vem aqui, Miriam. A gente tem envelopes, a gente tem o Pix. Se não me engano, tem maquininha aí também? Hoje não tem maquininha? Tá bom. Mas se você quer doar, se você quer dar, se você quer entregar o seu melhor, a sua primícia, aponte ali, ó, QR Code. A gente já está num nível a mais. Na minha época não tinha esse negócio de QR Code não, irmão. Não sei na sua, viu, apóstolo Eliseu? Não sei se na sua época tinha, mas estamos atualizados. QR Code. A gente vai pôr na tela também, né? A gente vai pôr no telão aqui também, se você quiser e puder. Se coloque de pé. Eu vou orar com você pela sua oferta, pelo que você está entregando a Deus hoje. Seja voto, seja uma oferta de gratidão, seja uma oferta de amor, de reverência. Deus com certeza Ele vai te devolver muitas vezes mais, tá bom? Então não se acanhe, não pense que isso é de qualquer forma, porque Deus, Ele irá retribuir, e muitas vezes mais, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro agora, Senhor Jesus, pelos ofertantes aqui, Pai. Eu oro pelos dizimistas da Tua casa, Senhor Jesus. Deus, eu apresento a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor Jesus, que aqui se encontra, Pai. Eles, Senhor Jesus, que vão ofertar a Tua casa, Senhor Jesus. Sendo, Senhor Jesus, uma oferta, Senhor Jesus, de gratidão, de amor, Senhor Jesus, de cumplicidade, Senhor Jesus, com a Tua obra, Pai. Abençoa e multiplica a vida de cada um deles, Senhor Jesus. Deus, corta todo migrador, Senhor Jesus, todo devorador, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa retribuir cada vez mais, Senhor Jesus, na vida de cada um deles, ó Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, colocar o nosso coração, Senhor Jesus, segundo a Tua palavra, Pai. Segundo o Teu querer, Senhor Jesus. Porque onde estiver o nosso tesouro, Senhor Jesus, aí estará o nosso coração. Senhor, amoleça o nosso coração cada vez mais, para que nós tenhamos um coração contrito, Pai, quebrantado segundo a Tua vontade, Jesus. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Fique à vontade aí, se assente. Seja um mantenedor desse ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo, nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco, 62 984 93 3100, é celular. Pix Banco do Brasil, Pastor Eliseu Lustosa 2 @gmail.com. Pix Caixa Econômica Federal, Pastor Eliseu Lustosa @gmail.com, ou através das contas bancárias. Banco Bradesco, agência 3756, conta corrente 86390, dígito 4.
Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome do Eliseu Lustosa da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5. Conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3. E se você quiser fazer pelo PayPal, é pastoreliseulustosa@gmail.com. E se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Western Union, pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 5562 984 93 3100. Desde já, agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe.